Desde que me entendo como cristão, sempre vi a igreja preocupada com quem entra, como entra, a roupa com qual entra, o cabelo com qual entra, como se quando essas coisas forem bem averiguadas, bem tratadas, a igreja será melhor, a igreja será santa. Oh, querida igreja, acorde, Satanás está nos fazer preocupados com quem entra e muito, mas muito despreocupados com o que entra nas pessoas. Olá, querido ouvinte, seja muito bem-vindo ao programa Valores aqui na 93.9 Rádio Adventos, a Sintonia da Esperança. Fique ligado aqui, siga-nos em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Rádio Adventos, tudo junto. E você pode estar informado das nossas programações, nos dar uma opinião do que podemos melhorar e assim entrar em contato com esta grande equipe que está aí para lhe servir Jesus Cristo. Você já sabe, seu programa Valores, aquele que se propõe a ser a voz da resistência para todos aqueles que querem manter os seus princípios intactos. Hoje nós iremos abordar de maneira simplória a grande questão: o que entra e quem entra na igreja. O que é mais importante? Será que os dois são importantes ao mesmo nível? Será que é uma comparação que vale a pena fazer? Então, fique ligado, você sabe, é rapidão, não demora nada e continue aí na nossa companhia. Mateus capítulo 12, versículo 34 diz que a boca fala do que está cheio o coração. Será que essa frase de maneira retórica, repito, de maneira retórica, é possível falar, representar a igreja? É possível dizer que a igreja só fala segundo o tipo de membro que lá tem. E porque isto é relevante, vamos controlar o tipo de membro que entra, porque se os membros entrarem já purificados, já bem organizados, a igreja falará melhor. Eu não sei qual é o fundamento que nós usamos para tratar ou trabalhar profundamente com quem entra na igreja. E repito, estou falando de quem entra no espaço da igreja. Não estou falando de quem se torna, porque para se tornar é preciso mesmo alguns aspectos serem bem acertados. Estou falando de entrar na igreja. Existe uma ênfase muito grande com quem entra na igreja. E por isso eu estou repetindo muito, porque isso tem tornado a igreja, tem feito do ambiente da igreja um pouquinho hostil. Porque aquele que entrou já com uma gama de julgamento, com uma gama de regra, com uma gama de coisa que tem que fazer, que quando ele vai se tornar, ele vai transmitir às outras pessoas. Conforme diz o meu professor, pessoas magoadas magoam, pessoas julgadas julgam, pessoas não amadas também odeiam, também tratam as outras pessoas mal. Quando a palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração, isso deveria motivar a igreja a se preocupar com o que entra no coração do membro, não com quem entra no espaço da igreja. Quando a palavra diz que a boca fala do que está cheio o coração, isto apresenta uma direção à igreja. Querida igreja, se preocupem com o que de conteúdo vocês dão aos vossos membros para com o qual se alimentarem, porque disso falarão. Eu preciso dizer uma coisa: o que a igreja fala e o que a igreja ensina é mais importante do que quem entra na igreja. Se cuidarmos melhor do que nós ensinamos na igreja, se colocarmos nisso o foco da igreja, e se esse for o único lugar que todos os membros apontarem o seu dedo, não precisaremos nos preocupar com a forma com que os membros entram na igreja. Repito, se colocarmos nisso, nos ensinamentos, todo o nosso foco, todas as nossas forças, não precisaremos nos envergonhar com a maneira que o membro ou que a pessoa entra na igreja. Aliás, será providencial a maneira que ele entra na igreja, pois nos comunicará do que é feito o coração dele. E aí teremos um limiar, uma direção com a qual corrigir, edificar e animar os nossos membros. Portanto, saberemos como ensinar, saberemos como animar, saberemos como edificar, saberemos como lidar com as pessoas dentro da igreja. Nós nos esquecemos que, impedindo que elas venham da forma que estão, poderá nos ajudar a fazer sermões e fazer ênfase que não tem nada a ver com a vida da pessoa.
Porque ela se maquiou toda por fora e o seu coração está desalimentado do Senhor. E quando eles são reais e aparecem da forma que realmente são, o Espírito Santo pode usar-nos para falar para elas de uma maneira que seja possível entender e se corrigirem segundo a vontade do Senhor Jesus Cristo. É isso que falta na igreja, um foco mais cuidadoso ao que se ensina, não a quem entra na igreja. Os debates sobre roupa, sobre postiço, sobre pinturas, sobre unha, gastam mais tempo do que os debates sobre Deus. Ensinamentos que queremos da igreja, ensinamentos que resultam da inspiração do Espírito Santo no coração das pessoas, não uma piada para uma família em específico. E isso, queridos irmãos, reflete mais da maioria dos sermões que são passados nas igrejas. Queremos ensinamentos que reflitam a necessidade de Deus para a igreja local e a igreja mundial. Não ensinamentos daquilo que durante a semana te falaram e você quer aproveitar e corrigir já no púlpito. Não! Queremos uma igreja que Deus, a sua maneira de ser, a sua misericórdia, a sua morte na cruz e toda a sua natureza sendo explicado e ensinado no púlpito. Não eu sendo defendido usando a palavra de Deus. E quando nisso colocarmos a nossa força, quando nisso colocarmos as nossas intenções e quando nisso colocarmos o nosso foco, nós nos preocuparemos mais com a forma que eles saem da igreja do que com a forma que eles entram na igreja. Porque era de se esperar que eles entrem na igreja alimentados pelo mundo e saiam da igreja alimentados por Deus. E a preocupação da igreja é essa, que aquele que entrou não saia mais vazio do que entrou. Que aquele que entrou saia certificado de que foi ensinado e instruído por Deus. Que aquele que entrou saia certo de que houve um encontro com o divino. Que aquele que entrou saia realmente com o coração cheio, de maneira que quando ele for falar do coração, fala de um coração transformado por Jesus Cristo. Quando ele for vestir do coração, vista de um coração transformado por Jesus Cristo. Quando ele for responder do coração, responda segundo um coração transformado por Jesus Cristo. Quando ele for colocar os adornos do coração, entenda que eu devo colocar os adornos segundo Jesus Cristo. É nos dado o poder de alimentar os corações. E esse poder, a igreja precisa receber e usar. Quando essa igreja confiar na palavra de Deus, quando essa igreja constantemente se certificar de que o que está sendo ensinado no púlpito veio da boca de Deus, todos serão bem-vindos. E a presença deles, estranhos, maus, prostitutas, mentirosos e falsos, não mudará a igreja. Porque saberemos de que a igreja está fundamentada no Senhor. Se calhar o melhor jeito de nós reavivarmos as nossas comunidades de fé seria fortificar os púlpitos, de maneiras que o que se fala lá consiga transformar o coração das pessoas. Só assim nós conseguiremos estar à vontade com quem quer que seja, porque confiamos no Deus da palavra, confiamos no Deus que nos ensina, confiamos que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais a quem Ele quiser, não importa quem possa entrar. E Cristo nos abençoe e nos guarde. Permita-nos, em nome de Jesus, vivermos a realidade da nossa fé e confiarmos na palavra de Deus. Que o Senhor nos conduza e nos guarda.